Nesse vídeo a gente vai ver um pouco sobre a implementação do DNS, o Sistema de Resolução de Nomes da Internet, que é um ótimo exemplo de um sistema distribuído em larga escala. O DNS é um exemplo clássico de sistema distribuído no funcionamento cliente-servidor. Várias coisas fazem o DNS um exemplo bom de sistema distribuído baseado na arquitetura cliente-servidor. Ele é altamente escalável. Ele está distribuído no mundo inteiro, ele funciona no mundo inteiro sem ter nenhum problema com o fato de que os servidores estão completamente espalhados. Não tem nenhum administrador central, a administração dele é feita por cada instituição que participa da internet e funciona de forma perfeita. Ele é interoperável, então você pode escrever código novo que vai funcionar conversando com o DNS. O DNS hoje ele funciona em todos os sistemas operacionais, em vários tipos de computador diferentes, e isso não é nenhum problema. E ele tem o que a gente chama de transparência de localização. Ele está no mundo inteiro, você não precisa saber de onde que vem a resposta para uma pergunta que você faz. Ele está sempre disponível e na hora que você faz uma consulta, a resposta pode vir de qualquer lugar. Isso não é necessário que você conheça na hora que você está usando o sistema. E, finalmente, ele é altamente resistente a falhas e ataques. Qual é a ideia? Para que o DNS funciona? O problema dele é mapear nomes de máquinas e endereços IP. No começo da internet, isso era feito por um arquivo, o /etc/hosts, que era colocado em cada computador que fazia parte da rede. E esse arquivo tinha que ser igual para todo mundo, com os nomes de todos os computadores que faziam parte da internet. Obviamente que isso não funcionou na hora que a rede começou a crescer. E aí o pessoal teve que achar uma outra solução. O caminho que foi feito foi então a definição do serviço de nomes de domínio, DNS, Domain Name Service, que foi definido em dois documentos, que são os documentos de padronização na internet, que são os RFC 1034 e 1035. Desde então, já houve vários outros RFCs que atualizam a definição do DNS, mas a definição básica do protocolo é essa nesses dois documentos. Quais são os princípios, então, de operação? O DNS funciona de uma forma muito simples. Seu programa que quer resolver um nome, que quer saber o endereço IP de uma máquina, é o cliente que recebe o nome de resolver. E ele sabe que existe pelo menos um servidor de DNS na rede que está configurado na máquina dele. E aí o que ele faz é fazer uma pergunta. Ele envia o nome da máquina, nesse caso desse exemplo, cerro.fmg.br, e ele recebe de volta um endereço IP. Então, para a máquina cerro.fmg.br, o endereço IP é o 150.164.448. Como é que ele funciona em larga escala? A ideia, que todo mundo já está mais ou menos acostumado com ela, é a ideia da hierarquia de nomes. Então, existe uma hierarquia onde todo nome começa com, edu, gov, mil, int, org, net, ou com os códigos de duas letras, que são os códigos dos países. E agora, mais recentemente, a gente tem os códigos de marcas que podem ser registrados também no DNS. Essa estrutura funciona a partir de uma raiz, que a gente não precisa de preocupar com ela, a gente não escreve, né, a raiz. A gente chama a raiz do ponto, mas a gente nunca escreve um ponto no final desses nomes. É só uma convenção. Como eu mencionei, o espaço de nomes é dividido. Tem os domínios que são os domínios genéricos que começaram na internet, gov, edu, com, os domínios de países e os domínios de marcas. O domínio de país está entre aspas porque não necessariamente todas as siglas correspondem a países realmente existentes e existem disputas políticas, né? Por exemplo, se Taiwan é um país ou se é parte da China, mas existe um código TW para representar Taiwan. Os servidores, como eu mencionei antes, são controlados de forma distribuída também. A UFMG controla parte dos nomes, Berkeley controla parte dos nomes, a ACM controla os nomes dela, no Japão tem várias universidades e empresas que controlam seus nomes e assim por diante. O servidor da raiz, ele vai ter uma característica toda especial, ele é administrado por um grupo de organizações que fazem parte
da associação que controla ou que define os padrões da internet. E aí cada nome que vem abaixo dele pode estar associado com um servidor diferente e tem que ser registrado com a raiz. Então, por exemplo, o servidor do .com vai ter que estar registrado com a raiz. E no Brasil tem o servidor que a gente chama do servidor do .br, aí o servidor do FMG está associado com o servidor do .br, o servidor do DCC está associado com o servidor do FMG e assim por diante. Para esse negócio funcionar, cada servidor também tem que conhecer quem é a raiz. Porque toda consulta, quando eu vou tentar descobrir o endereço IP de um nome, eu tenho que começar perguntando para a raiz. E eu também tenho que conhecer, se eu sou um servidor, quem é o servidor que está acima de mim. Todo servidor ele é pelo menos duplicado. Todo servidor tem que ter pelo menos uma cópia dele, e normalmente essa cópia tem que ficar num outro lugar geograficamente. Lembra de transparência e distribuição, e aqui no caso, transparência e distribuição geográfica. A raiz é um caso especial, porque a raiz ela recebe uma carga muito grande. Então eu preciso de ter várias cópias da raiz para garantir que esse negócio não pare de funcionar. A raiz começou definida como um conjunto de 13 endereços, de 13 máquinas que ficavam nesses lugares aí, segundo essa figura. Então tinha um no Japão, um na Inglaterra, um em Estocolmo e vários nos Estados Unidos. Esses nos Estados Unidos ficavam um tanto na costa leste, um tanto na costa oeste. Em 2006, o pessoal viu que essa estrutura já estava ficando um pouco engargalada e eles começaram a pensar em como expandir isso. Chegou a se pensar em ter um 14º endereço, que ficaria talvez no Brasil, mas acabaram optando por uma outra solução e criaram várias réplicas desses endereços. Então os endereços continuam sendo só 13, mas eles aparecem em vários lugares do mundo afora. E em 2020, né, no dia 23 de agosto, que foi quando eu conferi para fazer esse slide, tinha 1097 servidores diferentes espalhados pelo mundo que respondiam pelo DNS. Então não precisa se preocupar que na hora que você fizer uma consulta você vai parar em algum deles, provavelmente um que está mais perto aqui. Mas como a gente viu, tem transparência de localização, transparência geográfica, você não precisa preocupar com isso. E o que acontece na hora que você quer resolver um nome? Você é um cliente, você tem que conhecer pelo menos um servidor local. Então você faz uma pergunta, por exemplo, qual é o endereço de cerro.dcc.fmg.br? Esse servidor local, ele conhece a raiz, como a gente viu, é uma definição do sistema. Então ele começa fazendo a pergunta para a raiz. Raiz, qual é o endereço do cerro.dcc.fmg.br? A gente está assumindo que o cliente aqui ele não está dentro da rede do DCC, obviamente. Então, a raiz conhece o servidor da UFMG, porque é um servidor que está abaixo do .br. Então, a raiz a gente diz que ela tem um comportamento iterativo. Ela não vai te responder para quem perguntou qual o endereço. Ela vai dizer, olha, vai lá no servidor da UFMG e pergunta para ele. E para você perguntar para o servidor da UFMG, você precisa conhecer o endereço dele. Então está aqui o endereço dele, o servidor da UFMG, um deles é o 150.64.30.19. Então agora, aquele servidor local pode fazer uma pergunta para o servidor do UFMG. Qual é o endereço do cerro.dcc.fmg.br? A UFMG, obviamente, conhece o servidor do DCC, porque está abaixo dela. Agora, os outros servidores que não são a raiz, eles podem se comportar como a raiz, com um comportamento iterativo, mas eles podem também ter um comportamento que a gente chama de recursivo. Nesse caso, ao invés dela mandar de novo o servidor local fazer outra pergunta, ela mesma faz a pergunta. DCC, qual é o endereço do cerro.dcc.ufmg.br? Então agora o DCC responde para o servidor da UFMG, e o endereço da Cerro é 150.64.448, e aí agora o UFMG responde para o servidor local, que responde para o cliente. Esse processo, quando ele é recursivo, a vantagem disso é que ele reduz a carga do servidor local e o servidor da UFMG pode manter um cache dessas respostas. Da próxima vez que alguém perguntar, ele não vai ter que perguntar para o DCC de novo quando isso acontecer. Mas isso é uma escolha do administrador da UFMG usar um comportamento recursivo ou não. Na prática, hoje a UFMG usa comportamento iterativo nos servidores dela.
Esse é o básico do DNS para a gente ter uma primeira noção de como ele funciona. A estrutura dele de vários servidores espalhados, a relação do cliente com os servidores podem ser recursivos ou iterativos. Agora, se alguém quiser se aprofundar um pouco mais nisso, a primeira coisa é que tem duas ferramentas que você pode usar para testar o DNS. São o NSLookup e o Dig. Todos os dois estão disponíveis no Linux. Se você usar esses programas, ele vai fazer uma consulta DNS e vai te dar os detalhes de como que essa consulta foi resolvida. O NSLookup também existe no Windows, se eu não me engano. A Wikipedia é um bom ponto de partida, tem uma boa página sobre a descrição do DNS. E, para mim, a melhor referência que tem em termos de livros sobre internet em geral é o Internet Working with TCP/IP, do Douglas Comer. Tem uma versão em português para interligação de redes com TCP/IP. É um livro bem educativo, ele não é longo demais, ele não se prende em muitos detalhes, mas ele tem tudo que é importante sobre o funcionamento dos protocolos principais da internet, inclusive o DNS. Então esse é o DNS. Nos próximos vídeos a gente vai continuar nessa discussão das arquiteturas cliente-servidor e sistemas par a par, que são as organizações principais que a gente tem para aplicações na internet.